como ele está conduzindo a mesa ali. Você vê que o cara, quando é campeão de vendas, o cara que ele tem um bom atendimento, ele conduz ali a venda. Você sente que ele fala ali com segurança, você começa a olhar e fala assim, ó, ele está passando valores, ele está conversando, ele levanta, ele pega. Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Alexandre Cunha, diretor de vendas na Cury Vendas. Ale, finalmente, hein? Quanto tempo, né? Quanto tempo? A gente tá enrolando? Enrolando, vem aquele namoro, vai dar, cruzou a agenda, hoje deu certo. Hoje deu? Hoje deu. E esse mercado tá maluco? Cara, a gente tá vivendo um mercado que a gente fala que é um sonho, né? Porque início da pandemia a gente não sabia o que ia acontecer. Um mês depois da pandemia, na pandemia, a gente começou a bater recorde de vendas e foi se adaptando. E hoje está uma loucura. Hoje a Cury, em 6 meses, ela bateu 1 bi 100. Isso a gente fez o ano passado todo. Então, tá em alta rotação, a gente não está conseguindo parar. Loucura. Antes da gente começar a conversar sobre mercado imobiliário, sobre a sua trajetória, quero dar um recado, falar dos nossos patrocinadores. Temos 2 patrocinadores aqui, Ale. Um, em breve você vai conhecer na Cury Vendas, que é a LinkPay. A LinkPay é mais que uma pagadoria, é uma plataforma integrada a um banco digital que oferece soluções para vários problemas na gestão de pagamentos. Sabe quando aquele cliente tem que fazer um monte de check-in, cheque para não sei o quê? Em breve vai estar lá na Cury. Eles já fecharam, estão negociando lá, a questão das integrações. Em breve vai estar lá na Cury. O sistema da LinkPay realiza o repasse dos pagamentos a cada venda, com muito mais agilidade e segurança, e eles estão lançando em breve um produto de antecipação de recebíveis da comissão para o corretor. O corretor não ficar recebendo aqueles picadinhos, ele já vai poder antecipar. Então é um produto da LinkPay. A LinkPay é uma empresa Infinity Bank. Também gostaria de falar sobre a Mais Metro Quadrado, meus amigos Simão e Rodrigues. Se você, incorporador, não está satisfeito com as suas vendas, precisa equilibrar o share entre salão, online e parcerias, né? Sério. Está pensando em uma segunda força de vendas, a gente vê no mercado aí muita incorporadora tendo 2 houses. Se os seus lançamentos podem ser afetados, se o seu VSO não tá tão rápido e pode prejudicar o estoque, você tem que conhecer a Mais Metro Quadrado do Simão e do Rodrigues. Eles estão à disposição para agendar um bate-papo e entender como pode acelerar os seus resultados. Então acesse agora Mais Metro Quadrado, maism2.com.br e saiba mais. Ale, então você entrou na Cury há mais de 11 anos. Mais de 11 anos. A empresa era pequena, então. A empresa era a Cury Vendas. A gente foi criada a loja Cury, né? Para vender os estoques que as imobiliárias iam para o lançamento, comia aquela carne mais graúda e deixava lá e não finalizava, né? E a gente tinha um repasse diferente naquela época, era uma venda diferente, né? Já tinha o Minha Casa Minha Vida, tinha acabado de lançar, então. Tinha acabado de lançar o produto Parque dos Sonhos que foi, e aí a gente depois veio com o Único Guarulhos, o Máximo Guarulhos. Que a gente, era tudo novidade para vocês novidade, e para o mercado, cliente. Pro cliente. Ninguém entendia. E no entanto que foi legal quando a gente começou a repassar uns clientes do Parque do Sonho, o cara comprou um apartamento lá por 60 mil, aí entrou Minha Casa Minha Vida, o cara pegou subsídio, o cara saiu de lá, manda a gente. Foi uma transição muito boa para o cliente, foi um aprendizado para a gente, foi onde que a gente começou a se especializar em Minha Casa Minha Vida, gostar do Minha Casa Minha Vida. E a loja Cury foi criada para vender esses estoques, então a gente não podia plantonizar, a gente, na época a gente dividia com a Living e a Bitcasa os plantões, né? Eles dividiam, a gente ia só de convidado, a gente tinha 10% do espelho, para você ter uma ideia, olha que absurdo. E a gente tinha loja no Shopping Itaquera. E daí a gente começou a nossa história, lançamos um produto Itaquá, montamos uma lojinha dentro do posto, que aí foi onde que começou minha trajetória na Cury. Então era o início da house da Cury. Isso. Mas quem vendia de fato eram as lançadoras. As lançadoras. A gente foi ali só... comendo pelas beiradas, literalmente. Comendo pelas beiradas e em alguns momentos ficavam claro que assim, vocês estão aqui para vender estoque. Não olhe lançamento, não... Vocês estão aqui para vender realmente o que a gente precisa. E aí foi tomando uma proporções, as empresas foram também indo para outros caminhos, né? As imobiliárias, e aí a gente foi fortalecendo aí e vem dando certo.
E para quem não conhece a Cury, para quem nos escuta fora do estado de São Paulo, fora do Rio de Janeiro, que a Cury atua na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, nos estados, né, de São Paulo e Rio de Janeiro. Quem que é a Cury? A Cury, qual que é o tamanho que está hoje a Cury? Hoje a Cury, a gente estava comentando sobre isso. Hoje a Cury, ela atingiu um tamanho que, por exemplo, na Bolsa de Valores, ela está... Abriu capital ano passado. Abriu no capital ano passado. Ela só está abaixo hoje da MRV e da Cyrela. Então ela está maior que Tenda. Hoje ela é uma empresa de 3 bi aí na Bolsa. Então virou um gigante. Um gigante e engraçado porque... É um case nacional. É um case nacional. Quem trabalha com o mercado econômico fora de São Paulo já ouviu falar na Cury. Já. E a Cury, ela sempre trouxe inovações no mercado, que talvez na época ninguém entendia o porquê, né? Que tipo de inovações? O Sikake, por exemplo. Quando falavam de Sikake, foi uma loucura, porque a Cury foi a pioneira a trabalhar 100% no Sikake. A gente tinha problemas igual o Único Guarulhos, a gente vender 3, 4 vezes os empreendimentos e aquele repasse que não era sadio, né? E aí a Cury chegou do nada e falou assim, olha, a gente vai ter que optar agora, vai ter que... Aprovar o cliente na caixa primeiro. Aprovar o cliente na caixa e aí foi onde que a nossa história, que a House começou a decolar, porque as imobiliárias falaram, opa, não quero vender mais Cury, porque de ser difícil, a certidão tem que estar de um jeito, tem que escanear. Imagina o seguinte, a gente acostumado a tirar uma xerox do documento no plantão, montava uma pasta, entregava no nosso crédito, aprovava, da noite para o dia é o seguinte, chegou 5 scanner, falou, agora vocês têm que escanear em 300 dpi, assim, assado. Mais burocrático. Burocracia. A Cury chegou e eu pensou, cara, ali vai ser o final da história. Muita gente falava, nossa, a Cury é doida, vai fechar agora. E a gente de dentro, quando a gente recebendo treinamento, eles sempre passavam pra gente, olha, isso vai ser a melhor coisa que a gente vai fazer. A gente vai ter uma venda mais sadia, a gente vai ter dinheiro para comprar mais terrenos. E realmente foi o que aconteceu. E eles falavam, isso vai virar uma tendência. E quando virar, a gente já vai estar... Pioneiro, já está na frente. Já está na frente. E foi o que aconteceu. Isso para mim foi muito importante na minha carreira. Começar esse tipo de coisa, né? Essa venda segura. E você entrou como corretor de imóveis? Você nunca tinha trabalhado em outra empresa? Não, trabalhava no escritório de advocacia da família, cobrança. E aí, como é que foi a entrada na corretagem? Você resolveu fazer o TTI? Por quê? Alguém te convidou? Alguém falou? Sim. Meu irmão, ele partiu também e começou a trabalhar na Tenda. E a Tenda naquela época pagava muito bem, né? Eu olhava assim, vendia, ganhava... Acho que foi a primeira pessoa assim que, ganhei 50 mil. Eu olhava aquilo e falava, caraca. O dinheiro te atraiu? O dinheiro me atraiu. E aí eu falei assim, vou atrás disso. Só que eu queria entrar na Tenda, só que a Tenda não podia trabalhar parentes. Aí o meu irmão falou assim, tem um amigo meu que ele ia trabalhar na Cury, ele vai arrumar um trabalho para você lá. Eu falei, vou lá. Aí caiu a esperança, falei, vou ganhar muito dinheiro assim. Aí me deparei, cheguei lá para Itaquá, parei, olhei assim, falei, meu... Itaquá, onde você morava e você foi trabalhar em Itaquá? Quantos quilômetros você andava? Pegava Ayrton Senna ali, ia, saía às vezes do Tatuapé e... Que é 1h30? Uma hora e meia? Engraçado, Sérgio, que eu acho que acontece com muita gente no começo da profissão, né? Você tem aquele aporte, aquele dinheiro para investir e a coisa... Para você que quer fazer um bom trabalho, você sabe que não é aquela coisa instantânea, né? E gastava dinheiro, comecei a gastar dinheiro, e aí pedindo dinheiro para meus pais. Uma hora acabou o dinheiro, chegou o momento de furar o pedágio, não sem parar atrás do caminhão, porque era difícil e estava lá, mas apostava muito, né? No que poderia ser o mercado. Mas, como todo mundo, demorei 1 mês e meio, 2 meses praticamente para fazer uma venda e foi 50. Foi 50. As primeiras vendas sempre é desse jeito. E aí fui entendendo o mercado, aí esse espírito de liderança, e a gente foi entendendo. Aí surgiu uma oportunidade de ser o coordenador da loja, o coordenador nosso lá. E você almejando 50 mil ainda, não tinha vindo ainda os 50 mil. Nos 50 mil, meus pais já falando assim, cara, fica em casa que eu vou te dar um salário aqui, pelo menos você não vai ficar gastando, você tá aqui mais presente. Falei, não, aposto. Aí veio a oportunidade de ser um coordenador. Coordenador do produto. Do Viva Mais Itaquá. Aí cheguei em casa, falei, agora vai. Agora eu virei coordenador, ganhava R$25 por vendas. Ganhava 0,5, falava pra minha mãe, ela,
é legal. De todas as vendas. De todas as vendas que não eram muitas na época. Que foi um produto muito difícil naquela época, que ele atrasou o lançamento. A gente pegou uma missão, né? Eu falei, cara, foi lá, entramos, virei coordenador nesse produto. E com uma equipe no posto, segundo dia de coordenação, chegou o Guilherme Matos. Aí chegou pro Ricardo Gorrão e falou o seguinte: essa loja não vende, o Fábio Cury veio aqui, falou que vocês estão vendendo a geladeira aqui, a gente vai fechar a loja. Fábio Cury, presidente da Cury. Presidente da Cury. E aí eu falei assim, caramba, tinha um outro coordenador que trabalhava comigo. Eu falei, Fabrício. Vendendo geladeira por quê? Porque não vendia nada, não vendia apartamento, não vendia nada. O Cury falou assim, ó, vocês estão vendendo geladeira aqui. E eu cheguei pro Fabrício e falei, pô, Fabrício, cara, vai fechar a loja, meu. Agora que a gente subiu de cargo, vai fechar. E aí a gente teve uma estratégia de buscar, como que a gente faria para buscar esse cliente para ir para Itaquá? Itaquá, para quem não é de São Paulo, é uma cidade vizinha. Do Alto Tietê. Uma cidade dormitório de São Paulo. Praticamente as pessoas moram lá e trabalham em São Paulo. Sim. E tem trem, né? Tem trem direto, né? A gente ficava ali na Ítalo Adame, ali em frente à estação do trem. A localização do produto era próxima a Ayrton Senna, muito boa. E a gente precisava buscar esse cliente. Mas não é a região mais desejada para se morar, né? Não. Tanto que hoje os produtos estão mais em volta de São Paulo, mais perto de São Paulo. Hoje, acho que não existe a possibilidade. A burocracia para aprovar o projeto lá foi tudo difícil ali, né? E a gente foi buscar esse cliente. Onde é que a gente foi buscar esse cliente? Na estação Romano, que a gente saiu de um extremo para o outro, né? Porque a gente olhava assim, pá, o Romano lá tem enchente, tem as coisas, a gente precisa buscar essa galera lá, porque eu acho que a galera quer sair de lá. E Itaquá encaixava no preço. Eu me vestia de casé da Cury, tinha uma casinha, a gente ia pra frente da estação, fazia cadastro Minha Casa Minha Vida, e pegava, enchia de cadastro, chegava na loja, começava a ligar, e aí teve um dia que eu liguei pro meu chefe, falei assim, chefe, é o seguinte, vem pra cá, que eu acho que a gente marcou uns 60 agendamentos aqui, acho que vai bombar a lojinha aqui. Acreditou muito e foi lá. Cara, quando chegou lá, a gente fez esse trabalho, a gente pegou um monte de cadastro, passou 3 dias pegando cadastro, ligamos, bombamos a loja. Resumindo bem, desse trabalho a gente tirou 20 e poucas vendas. Um produto que fazia 2 vendas no mês, às vezes, estava... Aí olharam, aí deu certo, né? Aí a empresa toda queria, pô, quem é o Alexandre, quem é o Fabrício, que esses caras estão fazendo? E aí a gente começou a colocar essa cultura de rua e ter, engraçado que naquela época eu tinha 2 corretores lá, que era o seu Lula e acho que o Carlão, que eles já faziam anúncio na internet. Eles trabalhavam o OLX e o Viva Street. Isso é 2011, 12, por aí. Isso. Então assim, já era ali, a gente era forte, começou a ficar forte em rua, mas eu já comecei a olhar ali e falei, isso daqui tem futuro. E o seu Lula era um senhor, meu... E ele me dava várias dicas, ele falou assim, olha, aqui no Viva Street é o seguinte, horário do almoço eu vou lá, atualizo o meu anúncio, ele sobe pra cima, e é de graça, mas é chatinho, você muda uma vírgula, muda aqui. Tinha os macetes. Aí eu ficava olhando e falava, cara, isso dá certo. E aí... E deveria ter pouquíssima gente que fazia, né? E eu olhava que ele não ia pra rua e vendia bem, falava, meu... O que ele tá fazendo, O que ele tá fazendo? Internet. E aí... essa foi uma das coisas muito na minha vida, que sempre observar ao meu redor e aprender. Porque quando você está dentro de uma house igual a Cury, a gente não tem referências. Então eu comecei lá e eu tive que aprender dentro, pegar referências de fora. Hoje evoluindo mais, várias pessoas aqui que eu admiro muito o trabalho e vou acompanhando. Mas naquela época era muito mais difícil. E a gente trabalhava com as imobiliárias que... De um certo ponto olhava assim e falou, vem trabalhar com a gente, que vocês... Ficava assediando. Nossa, era um assédio assim que era muito forte esse assédio, porque os caras olhavam assim para você e falavam, aqui a gente pode vender tudo, vocês aqui só ficam nesse produto. E a comissão também era ruim naquela época, né? E aí a gente, a gente tá feliz aqui, porque era um aprendizado, a gente tinha... Eu consegui enxergar muito esse crescimento da Cury, né? Eu olhava assim e falava, cara, não é possível aqui. Quantos corretores tinham nessa época, só pra gente ter uma Nessa época aqui a gente falava aí em 15, 20 corretores. Nosso online era um online que não tinha computador. Lá na loja de Itaquera. E era uma coisa assim... pequena, mas você sentia que as pessoas estavam apontando ali que a empresa ia crescer muito, né? O nosso crédito era muito difícil, a gente tinha os diretores de crédito ali, que foi um passado
terrível pra gente, foi que eles tinham a forma dele de análise era super dura e o mercado não conseguia viver isso, e a gente foi convivendo e aprendendo. Então eu sempre olhei pro lado, e aí várias pessoas no mercado, quando a gente trabalhava com a Bitcasa, eu falava, pô, esses caras contratam dessa forma, aí pegava. Conversava com um, pô, e aí o Parreira lá da Bitcasa, eu vi o cara dando uma preleção com uma pancada, eu falei, pô, esse cara é bom. E aí me aproximava, ia pegando. Então eu sempre tive isso daqui, eu sempre tive uma humildade em querer aprender com as pessoas, porque quando você acha que você chegou naquele momento que você não precisa aprender mais nada com ninguém, que você não olha para o lado, que você não abre sua cabeça para horizontes, talvez a gente estaria lá ainda preso naquele passado, porque a gente precisava crescer. E como que a gente vai crescer? Sem referência de dentro, você precisava buscar referências de fora. Então essas pessoas aqui também ajudaram bastante, eu ia fuçando. E aí a Cury pegou, falou, fizeram um bom produto lá em Itaquá, agora tem um novo desafio. Qual que é? A gente está lançando Suzano. Meu Deus do céu. Também Suzano, região do Alto do Rio Tietê. Alto Tietê. Alto Tietê. Aí é um produto legal lá no Viro Urupês, vamos assim, vamos assado. Eu falei, vou. Mas dessa vez aí você fez um bom serviço, agora a gente vai te dar a oportunidade de pegar a roleta no plantão. Eu falei, pô, legal. Mas você só vai poder atender 15% da roleta. Então era a Bitcasa e a Living, e eles atendiam 2 e a gente 1. E se a gente desse sorte de pegar tipo o 1, beleza, a gente atendia. Se a gente às vezes pegasse o 3, eles atendiam 2, atendiam 4 clientes, e tinha dia que a gente não atendia. Mas isso tudo foi uma coisa que deixou a gente forte, porque a gente parou de depender, por exemplo, de um plantão, de uma roleta. Você tinha que arregaçar a manga e sair para criar outras alternativas. Não podia ficar esperando o cliente. Exato, e é uma coisa que a gente sempre fala aqui na Cury. Cria, se for bom a gente vai te apoiar. Mas a gente precisa de criação aqui, aposta em ideias, que é o que dava certo. E a gente começou esse trabalho, aí cheguei lá em Suzano também, 3 corretores. Falei, cara, agora eu vou precisar contratar. Não conhecia ninguém na cidade, novo do mercado também. Não... E aí chegava, olhava assim, vou começar a ir. Aí comecei nos lugares, centro de integração, que tem muita cidade interior, recolher currículo em shopping, enfim. E comecei a montar um time. Quando eu vi, eu tinha 30 caras trabalhando comigo lá. Falei, opa! Da região. Da região. Falei, achei o segredo aqui. E aí comecei. Formar corretores. Formar corretores. Porque naquela época era muito mais fácil formar corretor. O Cresce não tinha aquela fiscalização tão forte como é hoje. Você tinha uma tranquilidade e era muito mais rápido para você regularizar o cara. O processo era mais rápido. Então, você colocava lá de um dia para o outro, o cara já pegava o estágio dele praticamente. Hoje em dia a gente não consegue ter essa velocidade, né? E os caras, começamos a contratar, só que a Living tinha feito um baita de um trabalho lá. A Living que você fala, a Living Cirela. A Cirela. A gente dividia o plantão lá, e nessa época foi acho que a época que eu mais aprendi, porque eu era coordenador, eu participava da reunião com o Orlando e participava com o Santoro da Bitcasa. Só feras do mercado. Só feras. Pra você ter uma ideia, o nosso chefe, o Alessandro Moraes, na época ele não deixava eu ir na reunião, ele falou, você tem que ficar no plantão. Eu folgava de segunda-feira para poder participar da reunião com esse pessoal. Porque ali, era um aprendizado. Cara, assim, era uma aula. Algumas coisas na minha vida são divisor de águas. O Orlando, por exemplo, a Cury, ela tem hoje GP, mas na época era supervisor. O supervisor da Cury, ele tinha um salário fixo, ganhava uma comissão nas vendas do produto. Ele é o zelador do produto, né? E eu lembro que uma vez eu sempre peguei muita dica com o Orlando. Orlando, pessoa que eu respeito muito, muito, e sempre que eu vejo ele, eu falo, chefe, tudo que você falou na minha vida também deu certo. Tá magrinho, né? Tá magrinho. Ele falou agora que eu também tô emagrecendo bem. Ele vai falar, tá até indo ficar bem, mas ele bateu o recorde. E aí eu cheguei pra ele e falei, eu queria ver a estabilidade aí de ir pra supervisor. Eu lembro que ele falou assim pra Ale, o que você quer da sua vida? Quero crescer na empresa. Então não é esse o caminho. Se você tá procurando esse salário fixo, você quer ser um supervisor, no máximo, se você for um bom supervisor, você vira aí um coordenador comercial. Agora, se quer chegar e ir ao máximo, seja um bom gerente de vendas. Seja o melhor gerente de vendas, que a construtora vai te olhar. E aí aquilo lá me deu um estalo. Eu falei, opa, eu era coordenador na época. Eu falei, eu tô no caminho certo, então vou continuar aqui. Vou fazer um trabalho, quero virar gerente aqui, porque realmente é o que o Orlando falou. E vamos. E foi isso daqui. Comecei lá em Suzano, aí fizeram um trabalho,
não conseguimos alcançar os caras, e aí aquele de novo, aquele negócio. Lançamento, começaram a sair, né? As imobiliárias começavam a sair e deixar, porque já tinham lançado, vendido o que tem, e foi onde que eu comecei meu trabalho. Comecei a recuperar a share, comecei a fazer as coisas. O Orlando tirou o time da Living, né? Porque eles tiveram o desafio da Cirela, eles queriam focar nos produtos Cirela. E aí tirou, falou assim, ó, a partir de hoje a gente não tá. A gente levou a Eduardo Imóveis. E aí foi onde que eu comecei a virar a roleta lá. E quando a gente foi ver, a gente estava dando 2-1 nas outras empresas. Na Living a gente não conseguiu na época, né? Inclusive na Living naquela época era um timaço, era o Ressute, era o Camargo, o Ernesto. A gente começou ali todo mundo junto ali, mas já eram pessoas que eu admirava, né? Eu olhava assim e falava, pô, esses caras aqui são sensacionais. Já eram gerentes, né? Eu estava ali caminhando para tentar algo legal com eles. E a gente não falou, mas a Cury é uma joint venture da Cirela. A Cirela tem uma participação. Tem uma participação. Assim como na Plano. Uhum, isso. E depois resolveu criar a Vivaz, que é uma marca hoje 100% ligada ao segmento econômico da Cirela. Da Cirela. E naquela época, quem era o braço econômico da Cirela era a Cury. Eles tentaram, fizeram alguns produtos, mas que realmente, no entanto, que tem uma passagem legal nisso daí, porque o bom quando você não tem consciência de quem você conhece, né? Tô lá um domingo de manhã, plantão, 8 e pouco, me parou um Versalhes e um carro atrás. Vi que o Versalhes era blindado, né? Pô, desceu um senhor alinhado. Versalhes na época era o carro. Não sei se era, não era tanto carro, não. E aí, mas você viu que era blindado. Eu vi que era blindado e vi que eu falei, pô, esses caras atrás, segurança. A segurança do cara, e o cara desceu. Falando enrolado, o senhor, falou, queria falar com o responsável aí, não sei o quê. E aí foi. Seu Eli Horn. Seu Eli. Quando chegou lá, eu comecei a conversar com ele. Ele, eu queria que apresentasse, apresentei maquete, apresentei o decorado para ele, né? E ele falou, prazer, Eli, não sei o quê. Mas, também entendendo muito pouco que ele estava falando ali. Apresentei. E aí eu vi que o coordenador da Living chegou depois. Chegou meio atrasado no dia. E ele tava com um olhão assim, né? Eu falei, pô, será que esse cara é cliente dele, né? Eu tava ali ainda nesse você não sabia quem era ainda? Não sabia. Eu fui saber que era o seu Eli, que a gente trata ele assim ainda até hoje, né? Quando ele foi embora. Ele olhou assim e falou assim, vou recomendar muito, você, bom atendimento aí, obrigado. Você atendeu ele como cliente? Como cliente, mostrei a maquete para ele, eu percebi depois que ele era do mercado, ele fez umas perguntas e tal. E aí quando saiu, o pessoal, pô, você viu quem que você atendeu? Eu falei, quem? Falou, o seu Eli, olha, eu falei, como assim, quem é? Aí depois os caras falaram, cara, você atendeu... Você jogou no Google depois? Não? Joguei no Google, falei, pô, vou ter que buscar. Tava 3 meses de Cury, não sabia quem era. Então foi umas passagens legais, né? Mas eu acho que esse tipo... E essas pessoas, de você tratar, você olhar, e como que essas pessoas conduzem as coisas, tanto o Fábio Cury, o Leonardo Mesquita, essas pessoas que... O Eli, naquele dia que ele chegou lá, querendo saber a preocupação com a empresa, o cara estava tentando entender, porque eles estavam já olhando esse segmento econômico, ele queria começar a entender o porquê daquele produto, o que ele poderia oferecer, e a gente olha e fala, pô, realmente é um mercado que ele te vicia em pouco tempo, né? Quando você olha, você fala, pô, isso daqui é apaixonante, é o que eu quero fazer pro resto da vida. E aí foram surgindo oportunidades, aí peguei... fiz um bom trabalho, aí chegou aquele momento que almejei, depois de um ano, falou, chegou o momento que você vai virar gerente. Falei, pô, legal. Então, corretor, coordenador, gerente. Corretor, coordenador, gerente. Aí chegou o momento de gerente, falei, pô, legal, a Cury tem essa loja do Shopping Itaquera, vou assumir a loja lá, vou lá, depois vem pro Alto Tietê. Aí meu chefe chegou e falou assim, tem outra coisa, você vai ficar gerente aqui do Alto Tietê. Eu falei, pô, aí não dá. Não sei o quê. Tem um lançamento que eu quero que você vá também, lá em Jacareí, um lançamento de casa da Cury. Eu falei, meu Deus do céu. Jacareí, Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. 50 minutos de São Paulo, 1 hora de São Paulo. 1 hora de São Paulo e pra dentro. E aí eu olhava assim e falei, cara, beleza. Também não tinha time, o Viva Mais Itaquá estava acabando, a Cury alugava uma Kombi pra gente, a gente colocava 9 corretores e vamos pro plantão. É missão, a gente ia pra cima, né? E fiz um bom trabalho lá. Depois a gente veio Mogi, eu comecei muito ali no Alto Tietê, né? E depois aí, os meus números começou a ficar muito expressivo, né? Na empresa, como gerente.
E na época o Alessandro, ele olhou para mim e falou assim, por que você não vende na Itaquera, a loja de Itaquera muito? Eu falei, não, porque eu não tenho corretor lá. Como assim você não tem? Não, pô, tem que disputar por igual. Aí colocou, aí meu número ficou muito agressivo, a empresa começou a olhar diferente, a escutar mais você, né? E a gente tinha esse problema na Cury na época, porque eram pessoas muito boas da Bitcasa, a Living saiu, mas o Orlando eram pessoas que trabalhavam ali, que contribuía muito, né? E às vezes a gente olhava ali e os caras não... Vamos fechar aqui, eles vão fazer o que a gente está falando. E acabava fazendo isso daí. Mas a gente foi crescendo, foi ganhando respeito da própria empresa, ela foi entendendo que a House ela ia ter que crescer, que não ia ter como segurar. E aí, no momento, chegou e falou assim, ó, agora a minha House, ela vai, em todos os lançamentos, ela vai dentro do plantão, ela não vai mais ir de fora. Tivemos alguns problemas com a Lopes, com o pessoal que eles não queriam, e a gente falou, não, agora chegou o momento da nossa House crescer, e aí a gente passou de loja Cury para Cury Vendas. Vamos agora Cury Vendas aí. Opa, agora a gente é uma empresa de vendas. Alugamos um prédio todo ali, o antigo, acho que o Martinelli ali do lado do metrô Boa Vista ali da São Bento, alugamos o prédio todo e ali nasceu a Cury Vendas. Aí foi onde que a gente começou uma história. Isso que ano? E a Cury Vendas acho que nasceu agora em 2015, Cury Vendas. 2015 aí a gente começou com Cury Vendas forte mesmo, mudamos o logo, começamos a ficar um pouco mais profissional, Então não foi de repente, foi um processo longo, né? Até virar realmente uma empresa de vendas e não depender de lançadoras. E não depender de lançadoras, mas ainda assim a gente dependia, né? A gente ia para Mogi, dividia plantão ainda com a Bitcasa, com a Eduardo Imóveis. Mas já dividia de igual para igual, não tinha aquela... Já, pelo menos o share, quando a gente perdia, a gente sabia que estava indo mal. Mas a gente já chegava com uma igualdade, a gente melhorou as comissões da House, então e aí era onde que as imobiliárias começaram, pô, mas aí está sendo injusto, porque o seu corretor aí, o seu gerente fica convidando meus casos que eles pagam mais, não sei o quê. E aí a Cury em contrapartida fala, mas vocês levam o nosso pessoal quando sai do lançamento aqui, oferecendo o mundo de produtos. Para o cliente final. Para o cliente final. Então, para a gente aqui, vamos manter, vai ser assim. E aí começamos a mudar a estrutura, treinamento, e fomos indo. E aonde que cresceu, aí depois eu passei para gerente geral também, que aí a gente já estava em outro patamar, mas ainda dividindo... plantão, a gente foi para o Ritmo Itaquera. Mas só voltando, a House começa a crescer e o Ale também começa a crescer. Então, de um corretor, virou coordenador, já era gerente. Qual que foi, na sua visão, a sua maior dificuldade depois que você se tornou gerente? Lidar com pessoas, gerenciar equipes? Sim, eu acho que... Que você foi aprendendo na marra. Foi aprendendo na marra. É isso, sem ter aqueles espelhos de fora. Então... o gerenciar pessoas, a liderança, ela nunca foi uma dificuldade para mim. Mas eu acho que a nossa maior dificuldade é você se preocupar em quem está ali do seu lado estar ganhando bem. Se você olhar ali, não olhar o cara só como número. Então isso era uma dificuldade, porque o mercado, ele tratava o corretor antigamente como, cara... sei lá, qualquer um ser lá que chegava e eu ficava abismado, porque, e aí volto a falar, observando o mercado do lado, com várias imobiliárias lá, com que a gente fazia lançamento, eu via gerente às vezes, cara, chegar, eu vi uma gerente uma vez falando, mas assim, absurdos para uma corretora, porque ela tava de salto no pirata, porque era briga aqui, não sei, e a menina chorando, cara, que coisa é esse? E aí você começa a falar assim, cara, eu vou para o outro caminho ali, porque esse caminho aqui ele não vai ser realmente um caminho que vai durar muito. Essas pessoas elas vão ter que mudar, vão começar a entender que elas estão lidando com pessoas, né? E a questão de não poder vender mais, né? Tem alguns corretores que quando viram o gerente eles têm essa briga interna, né? Para mim, Sérgio, acho que foi a coisa mais fácil. Porque desligar uma chave e ligar outra. Foi muito rápido, porque como eu virei corretor e não passei muito tempo como corretor e já assumi a coordenação e podia vender como coordenador,
eu optei por não vender. Porque essa questão de querer ajudar quem você está trabalhando... Você trazia o corretor na mesa junto. Trazia na mesa, ações de ruas. Então eu comecei a ver que não teria tempo. E aí como que eu vou fazer para ganhar dinheiro? É isso, fazendo essas pessoas vender. Eu entendi rápido o jogo. Isso me ajudou muito, porque eu vi vários gestores bons que na época era isso. Olhava, mas pô, eu faço do começo ao fim, vou com o cara pra rua, vou na mesa, fecha, não sei o quê, não sei o quê. Precisa do corretor, eu vou voltar a ser corretor, porque essa era uma das coisas que a gente mais ouvia. E como mudar isso? Isso para mim também foi um divisor de água com quem trabalhava comigo, que eu sempre trabalhei muito pelo resultado. Hoje, cada vez mais. Hoje, uso até brinco, quando você fala que não trabalha pelo dinheiro, hoje é fácil porque você está em alta rotação, você está ganhando, ok. Mas a minha filosofia sempre foi essa. Eu sempre quis ser o número 1, sempre quis que o resultado, porque eu sempre achei que o resultado é consequência. E aí ele vai trazer essas consequências, que é o dinheiro, que ele vai te trazer um bom trabalho, vai te trazer notoriedade. Então, quando você foca no resultado, você tem mais chance de ter sucesso. Para mim, deu super certo. E eu contratava gente do mercado e os caras... quantos VGV? Aí fazia a conta, eu vou ganhar X. E eu achava aquilo um absurdo. Falava, cara, o cara não está preocupado primeiro em fazer um trabalho, entender. Ele já está vendo quanto que ele vai ganhar. Isso era uma coisa no mercado que era... E aquele corretor que marca com o cliente e quem faz a venda, 100% da venda é o gerente. Ainda tem esse tipo de corretor ou não? Hoje o mercado mudou bastante. Eu acho que hoje, por incrível que pareça, está muito mais forte do que antigamente. Hoje eu vejo no plantão, até brinco, às vezes o gerente vai no banheiro, o cara já fica desesperado procurando o cara. Ele não se esforça em entender e fazer o atendimento. Ele quer que o gerente ou um coordenador ou esteja alguém ali para ajudar ele a fechar a venda. E isso é super normal. Primeira, segunda, terceira vendas. Mas a gente acompanha corretores aí que às vezes o cara realmente é campeão no produto, mas o gerente foi junto com ele. Isso é uma dificuldade hoje no nosso mercado, que treinamentos. E aí entra um ponto importante. Na sua época que você começou não tinha? Não tinha. A gente fez o jeito Cury de ser. Foi um treinamento rápido, mas treinamentos do mercado imobiliário. No entanto que quando me contrataram, me colocaram na mesa, e é o que eu tento hoje passar para uma pessoa, falar, gente, não faça isso. Esse daqui é o simulador, esse daqui é a apresentação, porque a gente trabalhava no plantão, a gente abriu o PowerPoint, fica treinando simulação aí, e eu olhava aquilo e falava, essa é a minuta do contrato, lê, e não sei o que, esse foi meu treinamento, né? E graças a Deus eu tive pessoas boas, e tive também um cara lá que, quando eu entrei, o cara falou assim, você é playboyzinho, isso daqui não é pra você, não sei o que. O cara me desmotivou de um jeito que eu quase saí em uma semana. Aí liguei pro meu chefe na época, falei assim, eu vou sair, que não vende aqui. Ele falou, cara, você viu um carro preto que tá lá fora? Eu falei, vi. Esse carro é desse cara que tá falando pra você que não vende. Só que ele vende toda semana, ele não quer concorrente a ele, queria o plantão só pra ele. Existia muito. Hoje eu não sinto muito mais isso, né? Mas naquela época existia muito. O cara querer um determinado produto só para ele. Era um egoísmo muito forte, né? Principalmente dos mais antigos. Ia chegando essa galera nova, o pessoal falou, esses caras que vêm aqui pegar. Só que esse cara, ele me desmotivou, e depois que eu fiquei, ele me ensinou muito também. Porque ele me ensinou a trabalhar o Minha Casa Minha Vida, né? E chegava lá, ele falava assim, Ale, você já pega o seu cliente aqui, o plantão não é aqui, você já coloca, ele vai mostrar maquete, mostrar decorado. Ele fala assim, velhinho, presta atenção. O cliente, quando entra aqui, qual que é a primeira coisa que ele pergunta? Subsídio, não é? Porque estava em alta. Vende o sistema financeiro para ele primeiro. Pega a documentação. Não fala de produto. Não fala de produto. E aí foi outra coisa. Era todo dia no Jornal Nacional, a facilidade de comprar imóvel. Exato. Ele já chegava no plantão pedindo isso. O nosso plantão era 23 mil de subsídio. Era focado tudo no subsídio. E aí quando eu peguei essa técnica, eu falei, esse cara tem razão. E deu muito certo. Então por isso que eu falo, você no plantão, você tem que estar sempre atento. As pessoas que elas vão ali te levar para um lado do mal, que ela de repente... Tem de tudo, como em todo lugar. Como em todo lugar. E aquele cara que você pode te pegar boas dicas. E você tem que saber em quem grudar, em quem olhar, grudar. em quem moldar. Nas minhas preleções eu costumo falar que o campeão de vendas, ele tem sempre uma postura diferente no plantão. Você não vê ele
falando da vida de ninguém, você não vê ele na cozinha, você não vê ele de canto, você vê o cara sempre ali no telefone, focado, no computador, fazendo anúncio. O cara tá sempre em movimento, mas voltado para um atendimento de um cliente. Hoje, quando a gente entra no plantão, hoje, igual no Sabará, que a nossa roleta ontem bateu 220 corretores lá. A gente olha aquilo, tem de tudo. Tem gente que não vai entender que vai vender 900 unidades rápido ali. E aí fica ali brincando, conversando e acabou. Eu luto muito hoje para isso, né? Para tipo, quem tá com a gente lá, olha, fala, pô, aprende, você tá bebendo da fonte aqui com pessoas boas. A gente procura a trabalhar bastante tempo. Hoje um diferencial na Cury, Sérgio, é o seguinte: os nossos gestores hoje não tem menos de 5, 6 anos de casa. A gente já tem a maioria dos nossos corretores com 3, 4 anos de casa. Então é um time muito antigo. Ajuda. Muito, muito. Você olha assim, você tem referências. Você olha, você já... E os novos que estão entrando também percebem isso. Percebem, querem ficar. Eu brinquei com o Mutante, que quando eu virei diretor eu trouxe ele, né? Falei, cara, você vai ver que o tempo aqui na Cury passa rápido, né? Primeiro vai ser difícil você aceito, que a Cury é difícil isso. E você fala com experiência própria. Com experiência própria. E aí eu falo para ele, assim, agora esse dia a gente tá conversando, pô, já faz 2 anos ali que eu tô aqui. Eu falei, pois é, passa, mas a gente tem um propósito realmente em mudar o mercado. E aí foi onde que eu comecei a seguir pessoas igual você. O Sampa é uma pessoa que eu gosto demais, é um cara que é um baita de um espelho, a energia que ele coloca, a forma que ele conduz. E eu acho que o mercado tem que... tenho certeza, o mercado tem que caminhar para esse lado aí, realmente. E se você pegar teu carro, dirigir umas 2 horas, saindo de São Paulo ou alguma cidade próxima, chegar num plantão de vendas e olhar para alguns corretores, atendimentos, você já consegue identificar o campeão de vendas só de olho, aquele cara que mais vende? Ah, sim. Já tem esse olhar? Já? Você já chega no plantão, você sabe. O que diferencia você falou alguma coisa, mas como é que você percebe o cara diferente? A postura de como ele como ele está conduzindo a mesa ali. Você vê que o cara, quando é campeão de vendas, o cara que ele tem um bom atendimento, ele conduz ali a venda. Você sente que ele fala ali com segurança, você começa a olhar e fala assim, ó, ele está passando valores, ele está conversando, ele levanta, ele pega, e ele está conduzindo todo o negócio ali. Quando o cara não tem essa experiência, é isso, o cara às vezes quer um coordenador na mesa, o cara quer alguém, mas você vê no olhar da pessoa que ele não está preparado para aquilo. Não está confiante. Mas isso volta para quê? Treinamento. Hoje, eu não vejo, por exemplo, vai pegar um lançamento, ninguém mais pedir, por exemplo, um memorial descritivo. Eu, quando ia para um lançamento, a primeira coisa que eu lia do produto pedia memorial descritivo. Eu queria saber o que tinha naquele produto para eu saber explicar para o cara diferencial. Hoje, a gente tem diferenciais nos nossos produtos que... Minha Casa Minha Vida, que é absurdo. Você olha assim, as pessoas não acreditam. E a gente não sabe vender isso daí. Uma cortina de rolar, por exemplo, uma persiana dessa, a gente tem USB. Então, a gente tem alguns diferenciais que, quando a gente vende, parece que aquilo não é nada. Você abre o decorado, o cliente entra. Tem corretor que nos treinamentos de decorado eu falo muito, cara, não vai me mostrar. Essa é a cozinha, essa é a sala. O cara tá vendo. O cara entrou no decorado, deixa o cara sonhar, se afasta. Se tiver um casal, deixa o cara conversar. Mas a parte técnica, tem coisas que você não pode deixar o cliente sair daqui sem saber isso daqui. É uma iluminação natural, é uma cortina de persiana, é os pisos laminados que a gente entrega, a forma que é entregue. Então, isso você tem que passar para o cliente. E falta treino. E isso, campeão de vendas, você identifica o cara consegue passar esse diferencial, porque quando o cara vai lá fora, o cara não tem a dúvida. E quando não tem decorado, é mais fácil ou mais difícil? Faz tempo que a gente não tem decorado. Eu comecei do modo hard, né? Que foi... Raiz, apresentando o imagem. PowerPoint lá, e foi assim que eu aprendi. Na loja, né? Na loja. Você tinha loja, você... PowerPoint... Não tem maquete, tinha ou não? Não tem maquete, não tem decorado? Não tem decorado, não tinha nada. Era o PowerPoint lá e muito mal feito naquela época. Para a época era muito bom. Mas era o que você tinha. E como fazer alguém sonhar? Porque você quando apresenta um plantão bonito, você transporta o cara para aquela realidade. Então o cara olha uma maquete linda, o cara olha um decorado lindo. Ali para mim é 50% da venda. Então, naquela época era muito mais difícil você chegar, criar interesse. Às vezes o casal, você
fazer os dois prestar atenção na sua apresentação, às vezes com criança ali correndo, você, pô, pirulito aqui, negócio, era mais difícil. E hoje, Ale, tem muito corretor que olha o mercado imobiliário e quer ir para o alto padrão. Comissões altas, vender imóveis luxuosos, caros. E eu vejo muito corretor que trabalha no econômico que faz expressivos valores em comissionamento. Sim. O que você pensa aí? Eu Dá para ganhar dinheiro com o econômico? vou falar para você, Sérgio, a Cury no econômico mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Eu costumo falar que ninguém nasce querendo ser corretor, mas depois que você começa a fazer, vender, começa a entrar o dinheiro, você começa a ver tudo isso daqui, você muda a vida. E hoje, a Cury, graças a Deus, eu conquistei algumas coisas boas aqui. Questão de grana, cara. Eu acompanhei muito nessa época, muita gente me convidando para ir para o alto padrão, que teve um tempo que o alto padrão estava naquele boom e vamos para lá, uma comissão, e eu me mantive ali. Hoje o nosso corretor, um cara que vende bastante, tem uma corretora nossa lá, a Marquezine lá, que ela faz em torno aí de 25 a 30 vendas aí às vezes Por mês? Por mês. Tem imobiliária que não faz isso. Tem imobiliária que não faz isso. Pergunta se ela está triste. Ela mudou, ela era assistente social e ganha muito bem. E o Minha Casa Minha Vida, além de tudo, você ganhar, ser super rentável. É uma comissão que você vende em quantidade. Você tem uma coisa que eu acho que não tem. Nenhum segmento tem. Nenhum segmento tem. Que é quando o cara pega a chave do apartamento, aquelas ligações. Eu tenho mensagens aqui. Até hoje. Meu, me emociona. De chorar. Me emociona, porque o cara te manda tanta energia positiva. E o corretor às vezes manda pra gente, o cara agradece tanto. Porque você imagina o seguinte: você pegar uma pessoa com uma renda aí de R$ 2.600, você apresentar um produto bonito, você chegar pro cara e falar assim: ó, você vai comprar. O cara falou: como assim? Não vou comprar. Você pode comprar. Esse é o primeiro grande desafio do corretor. Não, mas eu não tenho dinheiro. Não, vamos fazer sua aprovação. É uma compra segura. Não, vou perder dinheiro. Não, aqui a gente vai te aprovar na Caixa primeiro. Em 10, 15 dias você já está assinando seu contrato com a Caixa e o apartamento é seu. E pode ser que, se a sua aprovação for boa, você dê R$500 de entrada. Você não compra nem um iPhone. E o cara compra ali e vende. A gente olha e fala assim... Porra, o cara olha assim e fala... Obrigado por me encorajar. Cada coisa que a gente recebe e quando... E grande parte dos clientes não sabia que poderia comprar um apartamento próprio. Não sabia. E pior, às vezes vem por gerações. O pai já falou que não podia. Você não vai conseguir. Que não vai conseguir, não sei o quê. Teve uma cliente que mandou, porque a gente fez lá em Taipas, morava praticamente dentro da comunidade. Eu falei assim: nossa, vocês não sabem o bem que vocês fizeram. Vocês tiraram meus filhos, eu estou criando eles agora num condomínio. Dá até arrepio, toda vez que eu lembro disso. Vocês mudaram a minha vida. Zona Norte. Zona Norte. E aí você olha aquilo e você fala assim: cara, não é só o dinheiro. Por isso que eu falo hoje que tem muito mais além. Mas assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que tem gente, às vezes, do alto padrão que não ganha o que o corretor do Minha Casa Minha Vida ganha. Agora, você comentou que tem hoje 800 corretores 800 corretores na Cury Vendas. Como que é manter toda essa equipe motivada, unida? É um desafio grande. Um desafio grande. Quantos plantões hoje? Hoje a Cury está em torno aí de 8 plantões ativos, né? A gente vai fechar alguns agora que já está acabando, mas estamos abrindo alguns novos que a gente vem com... E um plantão você comentou que podem ter mais de 200 corretores? Esse daqui que a gente está no lançamento agora no Sabará, 220 corretores. E fora o staff, né? Fora gerente. Sim, fora. E aí a gente... O que a gente faz para criar isso daqui, Sérgio? A gente hoje tenta criar o novo que o Sampa fala tanto. Agora ele já foi pro super novo, né? Eu tô no novo ainda. Criar esse novo mercado é o quê? Humanizar um pouco mais a forma de trabalho. A briga nossa que foi para manter um plantão sem dividir bandeira com ninguém, ser a imobiliária exclusiva da Cury Construtora, isso ajudou muito, porque no final a gente sabe que a gente vai lá, vai conseguir vender, a gente tem uma equipe forte e não vamos ter problemas de repente você criar bons corretores e alguém for lá e levar esse cara embora, ficar no plantão, levar, que a gente sabe que acontecia muito, né? Ah, mas ele não vai trabalhar com ele, mas você nunca mais viu o cara tava em outro plantão lá e as pessoas levavam. Essa grande mudança, essa questão de você olhar pro seu corretor e você falar assim: ó, eu tenho do melhor aqui. Eu vou te dar um exemplo. Eu criei um corujão
né, junto com o meu time, de oferta ativa. Qual que é o tamanho do time? Hoje o meu time você diz de hierarquia? Não, de pessoas, de número. O meu time hoje aqui, pelo menos de 500 pessoas aí. É um bom time. É um bom Não time. dá pra fazer um grupo de WhatsApp, né? Não. Tem os dois. Não, e hoje, e aqui, se tem uma coisa que na Curi eu proibi o pessoal fazer grupo de WhatsApp. Fala, mandem lista de transmissão. Porque a gente começou a entender que tinha cara do mercado que vinha, entrava no grupo, pegava toda a nossa base e aí começava. Então, essa é uma das coisas legais que eu olhava e falava, pô, eu vou começar a fazer isso daí também, mas a gente não consegue. A gente criou eu criei um corujão que eu coloco aí em torno de 100 e poucas pessoas dentro de uma quinta-feira. Eu gosto de fazer sempre numa quinta-feira, né? Não concorrer com futebol. Para não concorrer com futebol, tá mais próximo do final de semana, para o cliente ficar uma coisa na cabeça dele ali martelando para ele no plantão, ligando. Mas oferta ativa. Oferta ativa. Mas o que eu faço? E aí tem gente que fala que não funciona, oferta ativa. A nossa oferta ativa... Tem que saber fazer, né? Tem que saber fazer. E tem tudo uma estrutura. Toda semana eu coloco um rodízio de pizza, eu coloco um food truck. Aí a Curi, eles vão apoiando essas... Foi o que eu falei. No começo comecei do meu bolso, depois a Curi, não, é legal, vou te reembolsar, pode Você começou do seu bolso? Sempre começo do meu bolso. Eu me enxergo hoje como uma empresa. Você não bate na porta e pede. Não, você faz e depois faço. mostra o resultado. Se eles acharem por bem, eu vou lá e consigo defender. Sempre foi assim aqui na Curi. É a forma que eu aprendi e a forma que eu passo. Vou lá, contrato o food truck sempre do melhor para os caras, rodízio de pizza, coloco um DJ, somzinho ali, ambiente, para que o cara, aquela quinta-feira virou tradição para os caras e um ambiente agradável, com muita ligação, com lista boas, às vezes lista de visitantes, lista de ACs que não fechou, mas listas normais também. A gente chega para os caras e explica. E a preleção, cara, a nossa preleção de todo corujão antes tem que ter uma preleção. E a gente mostra para os caras, fala que não tem pressa, você não precisa pegar 10 folhas. Liga cada um para um. A gente, no mês de corujão, a gente tira em torno aí de 30, 40 vendas aí de corujão, produtos de estoque. Falando no mês passado que os caras falaram assim... Estoque. Os caras falam assim, a Curi só vende lançamento. O mês passado a gente não lançamos nada. Isso é raro aqui na Curi, por incrível que pareça. E a gente falou, vamos fazer congelando tudo. Vendemos 700 unidades de estoque. Então, o time começa empenhado e a gente começamos o corujão. Aí no corujão do estoque, a gente conseguiu vender muito mais. Mas mais do que só aquela ligação. E tem aquele corretor que só vai para comer no corujão? Acontece. É engraçado, eu brinco isso muito. Teve um dia que eu esqueci de colocar o refrigerante. Porque eu sou igual aquele cara que agita o futebol. Eu sou o dono do fardamento, eu sou o dono da bola, tenho que buscar o jogador às vezes em casa. Então, acaba ficando tudo para mim, para eu resolver, mas não ligo. Aí cheguei lá, esqueci o refrigerante, rodízio de pizza rolando. Aí chegou um corretor, ô chefe, posso falar com você? Eu falei, pô, o cara vai falar de uma venda. Hoje vai ser bico seco? Eu falei, como assim? Não vai ter um refrigerante pra gente? Eu falei, pô, não, peraí, não vou deixar faltar. Fui lá, busquei, coloquei o superintendente dele pra buscar. Falei, se o corretor tá querendo refrigerante, você não foi buscar, vai lá buscar. Me traz uns 20 aí, trouxe. E tem esse cara que vai lá. Mas cada vez vem diminuindo isso mais. Porque hoje, quando eu faço uma oferta ativa, eu não penso só no cara que vai ficar ligando ali. Eu penso em envolver todo mundo que está ali. Então, às vezes, o cara não quer trabalhar o mail, mas o cara abre a agenda dele, tá vendo todo mundo ligar, e pega e começa a ligar, começa a fazer. Eu crio argumentos para saber as indicações, quanto que a gente vai ter. Então, eu crio prêmios, sorteio voucher de Facebook, que acho que, de uma certa forma, isso volta para a gente também. A gente está apoiando o cara a vender mais, então ele vai lá, a gente sorteia voucher, o cara gritou indicação, grita no meio do salão aqui de vendas e é dentro do plantão, vai lá, sorteia, a gente já pega quem falou e a gente termina uma lista aí pelo menos com mais de 150 agendamentos aí por corujão nosso. É uma coisa bem legal, mas a gente ainda tenta sempre inovar, sempre fazendo, porque hoje está todo mundo na internet, Sérgio. Você é um cara que ainda a gente vai fechar muita coisa aí. E a Curi hoje é uma empresa digital. Hoje, com o nosso marketing digital, a gente entende que o nosso maior concorrente é a gente mesmo. A gente concorre com a Curi Construtora, é uma loucura. A gente entra aqui no produto, igual a gente entrou no Sabará, com um clique,
a um e pouco, hoje o clique lá tá R$ 30. Então é uma coisa assim que é absurda, é uma coisa que vá muito. Então a gente tá começando a mudar, tá voltando algumas coisas. O nosso produto também, ele tá... A gente está sendo obrigado a subir um degrau dele. Não que a gente vai sair do Minha Casa Minha Vida, longe disso, mas a gente hoje já está lançando no Sabará lá produto de 350 mil, como a suíte. Já saindo um pouco do Minha Casa Minha Vida também, né? Já SBPE. Já indo para o SBPE, porque a tendência, a gente está vendo que o INCC aí tá comendo a gente, né? Mas a gente está buscando alternativas aí. E no Rio de Janeiro a gente teve o nosso porto lá, que foi um sucesso assim também. A gente vendeu bastante. A gente está colocando essa linha de produto aos poucos aqui, mas talvez vire uma tendência nossa também. E hoje, cada vez mais está uma briga no mercado, não só em São Paulo, mas principalmente em São Paulo. Inúmeras empresas trabalhando nesse mesmo segmento. E o produto tem que começar a se diferenciar. A gente vai vendo o produto, as construtoras entregando cada vez mais qualidade que não era feito há 5, 10 anos atrás. Como que é a interferência ou o olhar de vendas para sentar com a incorporação e trazer o feedback do cliente, por que vendeu, por que não vendeu? Rola muito isso? Rola. A Cury, ela escuta muito o corpo de vendas dela, o nosso marketing, o pessoal lá de novos negócios, eles sempre querem escutar. No entanto que antes de eles fecharem qualquer terreno, a gente vai lá e vai visitar para ver qual que é a visão de vendas que eles entendem, né? E eu costumo falar muito isso daqui. Se a gente for colocar uma linha de 190 mil, a gente tem produtos de construtoras diferentes na mesma rua, ao lado, e a gente, se não tiver um mínimo de diferencial, uma piscina às vezes, e hoje a vaga está cada vez mais extensa, então isso é bom que ficou todo mundo disputando. Nivelou, né? Nivelou, que era ruim quando só que eles não têm é mais vaga. um diferencial, né? Não é mais. Agora é o que? O lazer, ou sala de festas? Hoje o lazer, o co-work, e a gente fez até uma academia Cury essa semana explicando essa parte smart agora da Cury, que a gente vem cada vez mudando, que é esses mercados inteligentes que a gente vem colocando, espaço food truck, vem inovando a área de lazer, que você mostra pro cara realmente que ele tá ali participando de uma coisa que com certeza tem um diferencial, que às vezes ele vai num produto ali que é mais enxuto, ele às vezes o cara chega lá e tem um produto que não tem tanto lazer, ou que pega uma área de lazer que não é equipada e decorada, que... Esse cliente roda o mercado para ver a concorrência? Roda. Ele fala, vi na construtora X eu vi uma coisa, essa aqui eu vi outra? Roda muito. E a planta, né? A planta também? A planta é assim... Mas o cliente do econômico sabe avaliar uma planta? Sabe. O nosso cliente, ele mudou muito, né? Esse cliente que a gente... essa classe do nosso cliente que a gente trabalha hoje, ele está cada vez mais exigente. A internet está aí, os caras não é porque tá comprando barato que querem coisa ruim, não. Cada vez eles querem mais, eles entendem. E a nossa planta hoje é um diferencial que a gente tenta ir em contramão do mercado, mas tamanho iguais, mas às vezes uma iluminação melhor. A varandinha que hoje todo mundo pede, né? Uma varandinha, uma cozinha legal, um espaço ali que realmente quando você entra no decorado, eu costumo falar isso, quando eu entro no decorado da Cury, eu falo, poxa, eu moraria aqui fácil. Quando você entra e fala assim, eu moro, realmente a gente conseguiu atingir essa visão, porque a minha raiz é isso, né? Eu olho assim e falo, pô, realmente dá para uma pessoa viver aqui, começar a ter uma vida aqui. E é o que eu falo muito pro meu pessoal, que a gente ouve, né? Pô, você vai comprar aqui, vai ver Deus e não vai terminar de pagar. E muitas vezes, hoje o corretor, ele tem que saber mostrar também o rendimento, o quanto que isso valoriza, o quanto que esses empreendimentos valorizam, que às vezes o cara vai comprar esse daqui e às vezes em 2 anos ele vai vender e vai para um bem melhor. Então ele tem que mudar, mostrar para o cara que a partir do momento que agora você comprou o primeiro, o segundo é questão de tempo. Muito mais fácil. Você não quer dizer que você vai morar o resto da vida aqui. E muito corretor comprando produto de casa? Muito. Isso também ajuda a até trazer a credibilidade para o cliente. Não, eu comprei aqui, eu comprei lá. Comprei. E por incrível que pareça, hoje eu saí, antes de vir para cá, eu vi que o lançamento lá vai ser movimentado, eu falei assim pros meus trabalhadores, pô, separa um 7º andar aí que eu vou pegar aqui, vou comprar um também lá, ver se o Cury me aprova uma tabela direta lá, e vamos embora.
vamos fazer. Mas a maioria dos nossos corretores, eles compram empreendimento com a Cury, eles compram, o gerente, ele compra bastante. Isso é muito legal. Isso, seja para investimento, para primeiro imóvel, mas todo produto, pelo menos 3, 4 corretores compram um produto nosso aí, que isso é uma coisa que transforma também a vida. E, Ale, na sua visão, quem trabalha o econômico tem que entender mais da localização do produto em si ou do crédito? Olha, eu acredito que hoje o primeiro passo é você entender do crédito do cliente. Sem crédito não vende. Sem crédito não vende. Hoje a gente vende, a diferencial da Cury é a compra definitiva que a gente fala, e o cliente ele tem que sair de lá realmente sabendo que ele fez uma compra segura. Ele fez uma compra que ali ele vai receber o imóvel dele, que ele não vai ter problema, que ele não vai... A gente dá a escritura grátis, a gente pega realmente para esse cliente poder comprar. Isso é o principal. A localização ajuda bastante. Mas a localização, o cara da micro ali que vai procurar a gente, ele já conhece. Não que a gente não tenha que conhecer. É lógico que a gente faz toda a lição de casa, mas a gente é especialista. Hoje a Cury é especialista em crédito. Em crédito para o cliente, uma venda saudável. Isso que aumentou nosso land bank lá em cima. Hoje a gente tem em todas as regiões de São Paulo, a gente tem terrenos bons aí e cada vez mais. Suzano, Itaquá não. Suzano faz até a MRV dominou o Suzano, né? E aí não coube mais pra gente lá. Itaquá não tem mais terreno lá pra vender, não. Acho que tem bastante gente. Mas agora Barra Funda, Tatuapé, só lugar bom. Né? Agora a gente vai pra Barra Funda, Sabará, de frente pra estação, que a gente tem o Blue Line, que foi parceria com a Casa Viva lá. Produto que a gente foi convidado, né? Na verdade, o terreno era da Casa Viva. Canindé, a gente tá indo pro Curuçá ali na Vila Maria, na Rua Curuçá também, que a gente, semana que vem... Mais próximo ao centro de São Paulo. Mais próximo ao centro. A gente não caiu, ainda não foi para aquele nicho centro, né? Que também é específico, muito específico. Mas a gente teve um lançamento no Bom Retiro há 3 anos atrás que vendeu em horas. Vendeu em horas. E ali a gente ficou realmente abismado com a força de certas localizações ali que ainda vende muito forte mesmo. E você estava me falando que a sua esposa também trabalha no mercado, né? Trabalha no mercado também. E aí nas horas vagas conversam de mercado imobiliário, não pode falar de mercado? Olha, em alguns momentos, Sérgio, eu falo para os caras que eu não quero falar, mas churrasco em casa começa assim, meu irmão também tem imobiliária, tem as coisas. Aí a minha cunhada é nossa gerente de parcerias. E começa um assunto lá, futebol, daqui a pouco quando vê, falando de produto, falando de construção, falo, gente, eu não aguento mais. Eu gosto de distrair, mas o nosso mercado é esse. E quando eu sei também, às vezes comigo, com os amigos, eles rodam, querem saber do mercado, eles ficam muito curiosos, né? Eles veem essa evolução de vida nossa, esse estilo de vida que a gente vive, porque o corretor ele tem um estilo de vida, eu sou corretor, estou como diretor, mas... A minha essência é corretor de imóveis. Eu, em todo lugar que eu vou, eu tenho orgulho de falar, sou corretor. Eu não sou aquele cara que vai falar, sou diretor, não sei o quê. Não, eu sou corretor de imóveis. Se eu fui comprar um carro lá, a menina perguntou, sou profissão. Eu falei, corretor de imóveis. Ela ficou olhando assim, sério? Eu falei, tá vendo? Vocês têm preconceito. Vendedor está com preconceito. Falei, mas corretor tô precisando de corretor. Corretor ganha bem. E ela deu risada, falou, eu vou, acho que trabalhar com vocês aqui. Se vende alto padrão, eu falei, não, vendo minha casa, minha vida, dá mais dinheiro. E dou risada, mas essa bandeira que a gente defende aqui, e tem que ser dessa forma, assim, todo mundo quer saber, todo mundo quer entender o que esse mercado acontece. A gente passou da crise que talvez, acho que foi uma das piores, que foi em 2010. A gente não sentiu, teve outras crises, o mundo está em crise. E eu sempre acreditei que... No meu caso, minha vida não tem crise. Não tem crise. E eu sempre acreditei que você entra na crise. Uma vez um corretor chegou para mim, pô, chefe, essa crise. Eu falei, rapaz, explica para mim o que é essa crise, Aí não sofri. Eu falei para ele, nem eu nem você sabe, não sei, essa crise está estourando lá nos Estados Unidos aqui, não tem a ver com o nosso mercado. Não para de escutar coisa que estão trazendo de fora aqui para você, porque aqui a gente está vendendo. E esse é um trabalho do gestor também, de ir blindando as pessoas, porque acabou o mundo, a pandemia, acabou o mundo. A gente teve, sim, preocupações fortes com a nossa equipe, a gente fechou, mas a gente teve a preocupação de nunca parar 100%, de a gente
da noite pro dia ter que criar um contrato digital. Estandes fechados. Estandes fechados, a gente trabalhando em casa Cury reduzida, gestores. Mas é o que eu falo para os meus superintendentes, que na época a gente não se escondeu junto com a pandemia. Eu busquei aporte com a Cury para pegar e conseguir dar uma verba para os corretores comprar cesta básica. Fui lá e fiz uma fila em dinheiro que a gente foi pagando para os caras lá, adiantei. Graças a Deus, nossos chefes aí sempre conseguem comprar nossas ideias também. Anúncio, tivemos que se reinventar. Acho que ficou muito mais forte a questão anúncio. A gente sabia que também ia ser um mundo meio sem volta, né? Porque hoje você fala pro cara, vai para um ponto, cara, não vai. O cara hoje faz, só que o efeito manada hoje ainda me assusta. Porque tem gente, a gente até conversou no começo aqui, tem gente que realmente não sabe fazer anúncio. O cara pega dinheiro e vai lá e não sabe o que está fazendo. Então, a gente está com a intenção realmente de cada vez investir mais em treinamento de anúncios, já que virou uma tendência, você não tem como ir contra. Então, o que a gente faz? Vamos pegar, vamos apoiar, vamos melhorar todo mundo, para que todo mundo faça pelo menos um anúncio bom, que o cliente consiga comprar, não anúncios que só vai jogar dinheiro na rua, porque várias vezes o corretor que faz do bolso dele também. A gente apoia muito, mas a gente sabe que a gente tem essa preocupação. E na pandemia a gente juntou com o time, trabalhou. O time é muito agradecido com isso. Falou, pô, chefe, graças a Deus vocês não viraram as costas, porque teve empresas aí que viraram as costas, e não só no mercado imobiliário. Tem uma barbearia que eu vou lá, os caras, empresa grande, virou as costas para os barbeiros lá, não quis nem saber, mas não quis nem saber mesmo. Tipo, cada um por si, vocês são os autônomos, né? A gente não. Essa é a vantagem de trabalhar com uma equipe antiga. E falando em treinamento, vou fazer o merchan da Osher Academy. A gente tem um braço dentro da Osher que a gente dá treinamento para corretores, tanto treinamento presencial, online. E também temos uma plataforma online que depois o corretor acessa, as equipes, os gerentes. Então, em breve estaremos na Cury aí. Já treinamos muitos corretores no mercado. De fato, o que acontece no mercado. Então, a gente vem percebendo há muitos anos essa vontade do corretor de fazer, de acontecer no digital. E a gente foi desenvolvendo treinamentos para isso. Agora, eu queria te perguntar, você já fez meeting no estádio do Palmeiras, já fez meeting no estádio do Corinthians e no Morumbi. O que é mais difícil, fazer meeting nesses estádios ou tirar foto com o Raí? Rapaz do céu. O Raí é um cara gente boa, viu? É cheiroso? O Raí é cheiroso. Eu fui na casa dele gravar um comercial com ele lá, olhei e eu nunca vi tanta obra de arte. Falei, pô, o cara tem bom gosto. Mas no Corinthians eu fui com o Dinei. O Dinei é meu amigo, inclusive. Aí já é mais aquele... O Raí a gente tinha que mandar o carro lá, o Dinei eu mandava pra ele lá, ele ia de metrô. Isso é mais barato. O Dinei vai, pô, eu vou de metrô, que eu vou falar com o meu povo, e vai. E no Palmeiras eu não conheci ninguém, apesar de morar ali perto. Mas vocês fizeram um meeting de carro, né? Na época da pandemia, né? Fizemos na época da pandemia um meeting drive-in ali que foi sensacional. Eu não pude ir, você me convidou esse dia, eu não pude ir. Foi uma delícia. A gente estava levando a Cury pro mercado, né? Abrindo o IPO da Cury. Foi bem antes do IPO. Foi ali que a gente quis apresentar a Cury pros investidores, para eles verem o tamanho da Cury. Foi um meet assim inesquecível, né? O estádio nem tanto, eu preferi... Mas na Arena Corinthians você se sente melhor. Sinto em casa ali. Ali, inclusive, eu já tenho 4... Tá com saudade lá de frequentar? Vai voltar dia 7/11, né? Mas tá certo? Já renovei as minhas cadeiras lá. Renovou a cadeira? Já liguei para lá, falei, deixa aqui antes que eu perco agora. Renovei. Fiquei mais à vontade. A gente fez quando a gente fez esse meet no Itaquera, a gente pagou um tour pra galera. Foi um meet bem legal. E aí, se você me perguntar, uma das coisas que eu sinto mais saudade é essa energia que a gente tinha nos meetings presenciais, né? Hoje, tá voltando aos poucos. Hoje ainda o meeting online não é a mesma coisa. Não, falta aquele calor, né? Não tem, a gente não consegue. Agora a gente está se adaptando, mas é uma coisa fria, né? Você não, assim, você não tem reação, né? Não tem reação. Como é fazer uma reunião via Zoom? Isso daí, a primeira coisa que eu cancelei quando começou a poder abrir, gente, vamos reunião via Zoom. Falei, esquece reunião via Zoom. Toda segunda-feira que os caras falam, 8 da manhã, reunião na Casa Cury. Toda segunda-feira eu faço para começar minha semana, que é minha rotina. Tem algumas rotinas que eu não gosto de quebrar, e essa com o meu time
Não quebrava, então fazia essa reunião via Zoom, mas agora a gente está voltando presencial, agora já pode 80%, já está melhorando. Parece às vezes ser irresponsável, né? Mas é uma coisa que a gente vem notando os plantões enchendo cada vez mais. A gente vem fazendo campanhas de vacina para a equipe. Importantíssimo. Por incrível que pareça, ainda tem pessoas... Sempre tem um outro que não quer, né? Sempre, cara. E a gente colocou as doblôs da empresa à disposição para quantos, se for um só, para pegar aí e buscar essa pessoa para ir se vacinar. A gente mas tem uma campanha agora de uma pizzaria, acho que é a Domino's, que quem apresentar o comprovante da segunda dose ganha uma pizza de segunda-feira. Então é só mostrar isso pro pessoal. Mostrar pro pessoal, vai comer uma pizza Corujão, acho que eu vou parar vou parar, vou mudar o Corujão para segunda-feira, vou levar aqui uma vacina de cada um e vamos levar um monte de pizza. Mas a gente precisa voltar à normalidade. E a gente que vive de vendas no mercado econômico ainda é muito mais difícil você colocar tudo digital. Porque esse cliente, ele ainda quer. A gente tem contrato digital, mas o cara quer assinar o contrato digital na mesa com o corretor. Ele quer ver, né? Ele quer sentir. Quer ver, quer sentir. Ele quer ter aquela confiança. Não quer pisar lá, quer pisar no... Não, mas tá no seu e-mail. Não, mas eu vou aí, porque tô com alguma dúvida. Aí o cara não tem dúvida nenhuma. O cara apertou 2 vezes lá, assinou, e a gente sente que é isso. Então, esse público nosso ainda ele é muito carente dessa confiança. Ele precisa entender o que a gente tá proporcionando para ele ali. Ele quer sentir que ele comprou, porque a gente também foi mudando isso, né? Porque antigamente as pagadorias realmente ela mudou a nossa vida, né? Eu sou do tempo que, meu Deus, eu saía do lançamento com muito dinheiro no porta-mala do meu carro, e às vezes ficava em casa, esse dinheiro eu ficava com medo, de verdade. Falava, meu, se alguma coisa aqui eu tô ferrado. E quando a gente começou a implantar a pagadoria, a gente ganhou a Cury faz isso daí, dá um prêmio para quem inova coisas na Cury no final do ano, né? Setores. Trazer ideias, incentiva isso. Isso. E a pessoa que trouxe a pagadoria acabou com dinheiro, ela ganhou na época, e eu acho que foi uma das coisas mais importantes que a Cury fez. Porque primeiro que a gente tinha 20 cheques, e aí hoje o cara tem a opção de dar uma folha, o cara tem a opção do boleto, o cara tem a opção de débito em conta, e a gente não coloca mais a mão no dinheiro. Isso é seguro pra gente, pra empresa, para todo mundo. Para todo mundo. É uma coisa que realmente veio para mudar o mercado. Isso daí. Bom, sensacional, Ale. Estamos chegando ao final do nosso episódio aqui. Muito bom conhecer a tua trajetória, a tua história. Gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para toda a nossa audiência. Cara, a mensagem final aqui é que a gente é apaixonado pelo mercado, não desista. Acho que a primeira pedra que você tiver no seu caminho aqui, insista, porque foi o que aconteceu na minha vida, e posso falar que realmente o mercado imobiliário mudou a minha vida e a vida da minha família, e vem cada vez mais mudando, mas ela muda a vida de várias pessoas. Então, observe as pessoas que estão ao seu redor, observe o seu líder. Muitas vezes ele está ali, às vezes eu vejo que as pessoas não respeitam mais os líderes deles, mas os líderes estão ali, eles têm uma história, eles sabem o que estão fazendo. E é aquele negócio, né? Vender bastante. A gente trabalha viciado em vendas. Procure sempre ser o melhor naquilo que você faz. Sensacional. Bom, pessoal, é isso. Semana que vem tem mais. Tchau.